falando lá no Irã, é que provavelmente você vai ter junto uma crise econômica. Vai ser diferente do 11 de setembro. No 11 de setembro era só guerra, não tinha uma crise econômica, uma quebradeira global. E os dados econômicos estão mostrando que parece que uma crise de 29 ou pior está chegando. Né? A gente está vendo uma teoria que é chamada teoria do milkshake do dólar, que é quando tem hora que os Estados Unidos eles jogam o dinheiro no mercado e tem hora que eles sugam o dinheiro do mercado. Então, quando suga, é como se fosse um cara com canudo puxando o milkshake. Então, os Estados Unidos estão fazendo isso agora. Eles estão sugando o dólar no mundo, o dólar está ficando escasso, então a gente tem uma crise de liquidez no mundo. Não tem mais dinheiro circulando. Isso aí, meus irmãos, junto com o carry trade no Japão, para quebrar o mundo, não demora muito, tá? Principalmente se o petróleo subir. Então, aí é toda uma outra conversa, né? Toda uma outra conversa. Mas, para a galera entender, Revolução Islâmica no Irã, os Estados Unidos contrata Saddam Hussein para fazer uma guerra de procuração, a guerra empata, só que Saddam Hussein fala, Estados Unidos não precisa de você mais não, que agora eu tenho minhas paradas. Não quero mais aceitar só dólar para vender o petróleo, vou aceitar outras moedas. Os Estados Unidos falou, não, aí tu quebra o petrodólar, aí guerra do Golfo, entendeu? Aí foram lá e quebraram os caras. Então, é sempre assim. Quando teve a Revolução Russa, em 1917, os Estados Unidos falaram, isso é um problema, né? Eles estão tomando conta da Europa, Segunda Guerra Mundial. Aí, quando nos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fizeram? Precisamos de algum maluco para conter o avanço da União Soviética. Acharam um alemão loucaço chamado Adolfinho, Adolfinho Asqueroso. E aí o Senado americano patrocinou o cara, na pessoa de um senador chamado Prescott Bush. Se você pegar e botar no Google assim, Prescott Bush Hitler, você vai chegar a uma matéria do The Guardian, que você vai entender toda a história do motivo pelo qual os Estados Unidos patrocinaram o Hitler para destruir a União Soviética. Só que aí quando ele chega até a União Soviética, depois já tem engolido Polônia, Áustria, aí ele fala, aí os Estados Unidos, agora meu campeão, vai lá e arrebenta com a União Soviética para mim. Ele vai lá, aperta a mão dos caras e faz o pacto Ribbentrop-Molotov, que é o pacto de não agressão. Aí os caras, não, campeão, não foi para isso que eu te contratei, pô. Aí o cara se... É sempre assim, cara. Entendi. Osama Bin Laden foi assim também. Sim, pô. Os Estados Unidos, a CIA treinou e contratou o cara para expulsar os russos do Afeganistão. Ele fez o serviço. Só que aí depois ele se levanta contra os próprios americanos. Tudo cobra criada. E aí os caras também não aprendem essa lição, né, cara? Porque nem é como se tivesse acontecido uma vez ou duas. Sabe qual é o detalhe? A gente olha assim e fala, cara, mas é muita burrice. Você vai escorregar na mesma casca da banana, mas é ótimo ter um bicho-papão. Que o bicho-papão justifica invadir país, ter guerra, botar de trilhões do governo americano para comprar arma, o complexo industrial fica felizaço. Mas então, sempre tem que ter um bicho-papão. Mas é uma fase ruim para fazer isso nos Estados Unidos lá, não é como se eles estivessem com a economia deles bombando. Nesse momento agora? Nesse momento agora. Então, não é uma fase ruim não, porque, presta atenção, o Trump, na minha opinião, no que a gente tem visto, está determinado a vencer o Nobel da Paz. Tá. Ele está determinado. Então, para ele, quanto mais encrenca, melhor. Quando o negócio estiver insuportável, ele fala, não, vamos sentar e vamos conversar e resolve. Aí tu, poxa, muito obrigado, Trump. Então, eles querem... Ele tem esse poder para valer? Não é só narrativa? A galera que banca ele tem. Entendi. Quem que banca ele hoje? O Vale do Silício. Só que o Vale do Silício não são uma garotada que gosta de tecnologia. Aquilo ali é o braço tecnológico do Pentágono. Tá? Vou indicar um artigo para a galera aqui da Whitney Webb, que é uma das jornalistas investigativas mais interessantes. Ela tem 2 livros, volume 1, volume 2, que, cara, depois que você lê aquilo ali, você é outra pessoa. Você fala que não é possível, eu sou muito otário mesmo, me enganaram minha vida inteira. One Nation Under Blackmail, uma nação debaixo de chantagem. Sensacional. Você vai entender Jeffrey Epstein, você vai entender P. Diddy, você vai entender Trump, você vai entender toda essa... Peter Thiel. A Whitney Webb escreveu um artigo alguns anos atrás chamado The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Vou dar um único exemplo rápido. Depois do 11 de setembro, tudo mudou, né? Os Estados Unidos começaram aquela neura de a gente precisa achar os terroristas, todo mundo pode ser um terrorista, então tem que espionar as comunicações de todo mundo. Avião, a galera entrava no avião tranquilo, começou aquele negócio, aquela paranoia, não, todo mundo pode ser um terrorista. E aí surge um negócio chamado TIA, Total Information Awareness. Era um projeto do sistema americano de espionar tudo para tentar fazer o pré-crime. Achar um terrorista antes dele fazer o crime. Tem a ver com o Snowden isso daí? Tem 100%, 1000% a ver com o Snowden. Snowden revela esse plano um pouquinho mais para frente.
É nessa época que surge um projeto chamado LifeLog da CIA. O LifeLog era analisar o que está todo mundo falando, fazendo, montar um banco de dados, jogar esse banco de dados num supercomputador e o computador prever quem é terrorista ou não pelo que o cara está falando. Caraca, Minority Report. Minority Report total. Só que aí o que acontece? E começa a reclamar. Fala, não, isso aí está ferindo privacidade, está ferindo a individualidade, a liberdade, não pode fazer isso. Aí o que eles sempre fazem quando vai para o ventilador? Ah, não, a gente vai encerrar o projeto. Aí encerra o projeto e terceiriza para o setor privado. Entendeu? Entendi. Porque aí o setor privado, aí, meu irmão, aí você não pode só cometer crime. Agora não está debaixo da supervisão do Congresso. Principalmente o Comitê de Inteligência do Senado, que é o que mais enche o saco desses caras. E aí o que aconteceu? Presta atenção na data, que a data é linda, tá? Dia 3 de fevereiro de 2003, nesse clima de pós-11 de setembro, guerra no Iraque, o Congresso ali pressionando, a CIA e o governo americano encerraram o LifeLog. No dia 4, o dia seguinte, Mark Zuckerberg cria o Facebook, que na época era The Facebook. Isso que ela explica nesse artigo, que o Facebook foi patrocinado pela CIA para continuar o projeto LifeLog, que tem tudo a ver com LifeLog, né? Como é que era o Facebook no início? O que você está pensando hoje? Aí o cara falava tudo, eles, obrigado, deixa eu jogar no sistema para ver se você é terrorista, entendeu? Entendi, cara. Nossa, e a gente fazendo isso amarradão. Faz muito sentido, né? A gente só apenas entregando ali informações e tudo mais. Precisa mais algum esforço para espionar o cara? O cara agora eu te entrego tudo. Quanto mais você entregar, melhor. Feliz ainda, tentando me tornar influente, inclusive, né? Caralho. Bom, olha aqui, ó. Mais uma do Cristão Geek. Cristão Geek mandou R$20. Salve. Não tem a ver com o assunto, mas queria saber se o Daniel conhece Hunter x Hunter e ou Jujutsu. Entre vários conceitos, um deles é expor seu contrato para ficar mais forte. Igor explica pra ele. Ah, cara, bom. O que é isso aí, meu irmão? É anime, cara. Anime, eu sou ruim de anime, cara. Não assisti não assistiu nem Cavaleiro Zodíaco, cara? Não, pô, lógico. Porra, não me dê sua força Pegas aí. Mais ou menos da minha idade. Aldebaran é meu preferido. Tu é de touro? O quê? Teu signo? Não, é peixe. É? Peixe tinha que ser, né? Jesus, né, pô? Entendi, Peixinho. Por isso que tu gostava do Aldebaran. O Aldebaran era peixe? Não, ele era touro, mas que o de peixes era o Afrodite. Tu lembra do Afrodite, da Rosinha? Lembro, mas não tem preconceito, não. É maneiro também. Ó, tem mais uma outra aqui que também não tem, já que a gente tá falando das paradas que não tem muito a ver. Vamos lá. Sim. Cultura pop é maneiro. mandou R$100. Salve, família! Parabéns pelo episódio. Daniel já deu uma olhada em Warhammer 40k? Tem bem essa pegada de tecnocracia que você sempre comenta. Igor, bora jogar um Diablo 2 aí. Abraços. Diablo 2 é bom de... Mas tu não joga esse jogo, né? Tudo só jogo jogo do capeta, Fortnite, porra. cara. Diablo, minha mãe, pra eu jogar Diablo em casa, assim, cara, primeiro que eu não tinha equipamento e segundo que se eu imaginasse jogar Diablo em casa, a minha mãe ia me... Só o nome já quebra, né? Só o nome já mata. Mas assim também, o Elon Musk, os caras já dizem que ele é o anticristo, né? Aí ele me vem e fala que é campeão, tá entre os primeiros do Diablo. Cara, aí ó, não falei? Olha o jogo que ele joga. Tá jogando Diablo 4 lá. Diz ele que joga, né, cara? Eu acho que ele coloca uns caras pra jogar pra ele. É, meio sambaria aquilo ali. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue voltar pro tema. Eu não conheço esse jogo. R$20. Vamos falar sobre ele. Como vocês acham ser a melhor maneira de influenciar as pessoas, brasileiro comum, de que a ignorância não é uma bênção e que a busca por conhecimento deveria ser constante, geopolítica, filosofia, etc.? Essa é uma das coisas mais difíceis que tem, né, cara? Porque a galera, em geral, se você for ver como a galera consome conteúdo hoje, eles estão muito mais derretendo o cérebro que qualquer outra coisa, né? E assim, não tô nem falando pra acreditar no que eu falo, no que o Daniel fala, nem nada. Estamos falando em você mesmo usar o conteúdo e as coisas que existem hoje pra você crescer como ser humano. Eduque-se a si mesmo, né? Pesquisa lá, pô. Se tiver fundamento, beleza. Se não tiver, ok também. Mas eu acho que o jeito que eu tô falando aqui, vocês estão vendo que eu fiz o meu dever de casa, né? Com certeza. Não dá pra eu mostrar pra você todos os documentos, tudo que eu falo, senão o programa teria dias. Mas faz o teu dever de casa, dá uma olhada aí. Tô citando nome, data, né? As situações, as instituições, pesquisa aí. Pô. Inclusive é fácil de ver se tu tá inventando porque você tá citando nomes e datas. Claro, muito fácil, pô. Moleza. Cito os artigos, os autores e tal. A famosa referência bibliográfica de um pesquisador acadêmico, né? Eu tenho mestrado, doutorado em linguística, em 3 graduações. Então eu sei fazer pesquisa acadêmica e a gente cita o livro, o autor, a página, a edição, né? A editora e por aí vai. É assim que a gente faz pesquisa. E o que a gente